Primeiramente, eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Seguiremos aqui fazendo resistência à extrema-direita. Olha, eu vi muita gente de esquerda triste aí, porque as pesquisas mostravam que haveria virada em várias cidades, e muitos aí tinham, até onde a possibilidade era pequena, né? Principalmente em São Paulo, em Porto Alegre, muitos tinham esperança, e não deu. Mas em várias cidades a esquerda ganhou. Só que teve uma coisa, numa coincidência em quase todas as cidades, quase todas, não em todas, que é: os candidatos apoiados pelo Bolsonaro perderam. Principalmente a pior derrota para o Bolsonaro, que segundo aí matérias da imprensa foi a que ele mais sentiu, que o fez ficar abatido. Ele foi até, pegou um voo aí antes, que não estava esperado para sair da cidade, foi a de Goiânia. O Bolsonaro ficou extremamente triste, porque em Goiânia, Bolsonaro foi a Goiânia 4 vezes na campanha. Ele fez discursos duros aí contra o governador Caiado, ele brigou com o próprio aliado. Lembremos, em fevereiro, quando o Bolsonaro estava chorando com medo de ser preso, o Caiado saiu de Goiânia e foi até São Paulo, na Avenida Paulista, na manifestação lá que o Bolsonaro fez a favor dele, contra a própria prisão. Quer dizer, o Caiado era aliado mesmo dele. E aí o Bolsonaro xingou, falou que o Caiado era covarde, isso e aquilo, e aí o que aconteceu? O candidato do Caiado ganhou do candidato do Bolsonaro e do Gustavo Geyer por mais de 10 pontos, quase 11 pontos aí de vantagem. Exatamente o que diziam as pesquisas nesse caso. Em outros casos aí, como em Natal, como aí em algumas cidades que estava tudo muito embolado, parece que aquela velha tática da direita de chegar no dia da eleição, disseminar um monte de fake news, disparos de WhatsApp e compra de votos deu certo. Porque para a pesquisa errar tanto, em Natal a pesquisa aí errou por 7, 8 pontos. É porque alguma coisa aconteceu no dia da eleição. Só por isso. Em Cuiabá, por exemplo, tinha pesquisa que dava o candidato do PT 5 pontos na frente, mas as outras todas mostravam empate. E ele em viés de alta e o Brunini, golpista bolsonarista, em viés de queda. Tem uma boa notícia aí, 2 boas notícias sobre a eleição de Cuiabá, tá? 2 excelentes notícias. A primeira é que o Brunini, que era um deputado aí nazista, ele sai do Congresso Nacional, a gente não vai mais escutar falar dele, porque só quem é de Cuiabá que vai ficar. Pegaram, embalaram e é deles. Ó que coisa boa pra gente. A segunda é que, como prefeito, ele já não tem mais foro privilegiado. E o Alexandre de Moraes pode prendê-lo por golpe de Estado a partir do dia 1º de janeiro, sem precisar que tenha uma votação no Congresso Nacional para saber se ele fica preso, se vai solto depois, toda aquela palhaçada que acontece quando tenta se prender alguém da direita ou da extrema-direita. Não. Prende, joga a chave fora e tchau. É assim que vai ser com o Brunini a partir de 1º de janeiro. Então agora ele fica muito mais fácil para Alexandre de Moraes pegar esse bandido. Esse seria um ponto bom. Eu prefiro quando os bolsominions perdem, né? Mas, assim, o André Fernandes, por exemplo, perdeu. Se o André Fernandes tivesse ganho lá em Fortaleza ganhou o PT por pouco, hein? Por menos de 10 mil votos. Se o André Fernandes tivesse ganho, eu diria, olha, não é tão ruim. Tem que ver quem é o vice dele. Por quê? Porque o vice vai assumir. Porque ele vai ser preso por golpe de Estado. Só não está preso o André Fernandes porque ele é deputado federal. Senão ele já estaria preso. Esse é o nível aí. Aí o que acontece? Sai notícia aí na mídia que mostra o seguinte. Olha só um levantamento aí feito, até por um canal que a gente pode chamar aí de bolsonarista, porque está sempre aí ajudando o Bolsonaro em tudo que pode. De todos os ministros, ex-ministros aí do Bolsonaro que concorreram à reeleição, nenhum, absolutamente nenhum ganhou. Todos os ex-ministros do Bolsonaro perderam a eleição. Todos. Mais do que isso, o irmão do Bolsonaro também foi candidato a prefeito e também perdeu. Levou uma lavada no primeiro turno. Então, a força política e o motor político do Bolsonaro, que ele diz que, não sei o quê, deu ruim. O Nicolas Ferreira ficou fazendo campanha lá pro poste melhor amigo dele, o Chupetão lá em Belo Horizonte, é o Chupetinho e o Chupetão. Ele ficou fazendo campanha, usando os mais de 11 milhões de seguidores que ele tem no Instagram, mobilizando o bolsonarismo, fez de tudo para eleger o Engler, que inclusive é investigado aí pela Procuradoria-Geral da República, com o Nicolas aí por dinheiro aí que eles pegaram na campanha de 2022. Ele fez de tudo. E o Engler perdeu, também aí por 11 pontos de vantagem. Então deu ruim, né? Deu bem ruim aí pro Nicolas. O Nicolas, inclusive, gravou um vídeo aí choramingando, triste, dizendo é a desculpa de todo perdedor, né? Inclusive vi alguns falando disso em São Paulo, mas eu falo coisa
Quem perde fala isso. Quem perdeu não foi ele, quem perdeu foi Belo Horizonte. Ah, tá bom, tá. Perdeu tá. a oportunidade, Ó, né, de renovar vamos as lá. coisas. Com vocês aí, desculpa Verdade, mostrar né, bandido na sua tela, vamos lá. Perdeu a oportunidade, né, de renovar as coisas e elegeu aí por uns 4 anos o mesmo sistema de sempre, né? Enfim, graças a Deus que a gente fez a maior bancada da Câmara Municipal, que é a do PL, a gente vai continuar, obviamente, fiscalizando. E vamos pra cima, pô. Vamos pra cima. Fazer o quê? A guerra é feita de várias batalhas, né? E eu não tenho dúvidas. Vamos pra cima, pô. Fazer o quê? Se for pensar assim, o PT fez a maior bancada da Câmara de Vereadores de São Paulo. E o PSOL fez a segunda maior bancada. Então, se for pensar assim, ó, São Paulo aí, a coisa não foi tão ruim. Mas era melhor ter ganho a prefeitura até do que fazer a maior bancada. Ou você, caro plantonista, preferia que o PT tivesse a maior bancada no Congresso Nacional e o Bolsonaro fosse o presidente? Ou você prefere o Lula como presidente governando aí sem maioria? Seria melhor o Lula com maioria, né? Mas se não se pode ter tudo, melhor fazer aí o cargo do executivo, que é mais importante. Então tava lá choramingando o Nicolas, e o Bolsonaro teve uma outra derrota, viu? Todas as viradas em capitais no segundo turno, e é raro ter virada na política. Outro dia eu falei aqui, virada no segundo turno, em São Paulo, por exemplo, de um candidato que terminou a eleição em segundo, e aí no segundo turno ele ganhou, só teve uma na história que foi o Haddad, que terminou, mas ele já vinha em viés de alta. De resto, nunca teve na história. Aí o que acontece? Em outras capitais até acontece viradas com uma frequência maior. Porém, em 2024 teve uma coincidência em todas elas. Todas elas. Todas as capitais onde alguém sofreu virada, o candidato que sofreu a virada foi apoiado pelo Bolsonaro e o Bolsonaro foi à capital fazer campanha. Em todos os 5. Eu estou falando aqui, vou citar aqui, Porto Velho, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia e Palmas. O Bolsonaro foi a todas essas cidades. Inclusive, eu mostrei vídeo do Bolsonaro aqui. Acho que eu só não mostrei em Porto Velho, mas talvez tenha mostrado dos eventos flopados do Bolsonaro nessas cidades. Aí o Bolsonaro foi a todas elas fazer campanha para os prefeitos e todos eles terminaram o primeiro turno em primeiro, na frente, e levaram uma virada. A coisa tá ruim aí. Alguns falam, mas a esquerda tá com um problema. A esquerda tem que entender alguma coisa. Eu já falei com alguns políticos aí de esquerda, falei aí nos últimos meses, e eu tenho uma percepção muito clara de um problema que tem na esquerda. Esse não é o problema da esquerda, mas esse é um problema da esquerda, e que talvez para 2026 não seja tão grande. Já é grande. Mas se você pensar em 2030, é um problemão. Os políticos de esquerda não entenderam que hoje a profissão político não existe mais. Não existe mais a profissão político. Assim como muitas profissões estão morrendo, a profissão político, como era antigamente, o que é o político? Aquele cara que vai lá, faz campanha, ele vai lá nas ruas, fala com o povo, ele vai lá nas associações de moradores, vai lá na União dos Estudantes, vai lá não sei onde e tal, aí ele tenta colocar notinha na imprensa falando bem dele, e faz a politicagem lá em Brasília. Isso não existe mais. Hoje o que nós temos são influenciadores de política, alguns com cargo, outros sem. É isso. E daqui a pouco é a tiktokização, eu não sei se existe esse termo, da política. Os candidatos TikTok. Agora você imagina as crianças de hoje, quando eu falo criança, adolescente também, de 10, 12 anos. 10 anos, daqui 6 anos está votando, tá? 12 anos, daqui 4 anos está votando. Daqui 6, então, já vai ser voto obrigatório para esses aí. Esse pessoal não sabe nem usar o Google. 90% dos plantonistas e das plantonistas que me assistem, quando estão com alguma dúvida, vão no Google. As nossas crianças e adolescentes, quando estão com dúvida, eles vão na busca do TikTok para ver um vídeo de 30 segundos explicando alguma coisa. Mas, Thiago, tem assuntos que tem que ser explicados assim, você tem que ler um textão para você entender. Não. As nossas crianças não querem. Elas têm uma atenção que não dura mais de 2 minutos. 2 minutos já está assim. Elas foram treinadas, o cérebro dessas crianças e desses adolescentes está sendo treinado para não consumir nada, nenhum conteúdo que tenha mais de 2 minutos, a não ser que o entretenimento seja muito bom, que seja algo muito interessante. E aí sabe o que acontece? Os políticos da esquerda, não é que eles não entenderam isso, muitos já entenderam, eles estão em fase de negação. Eles não querem ser influenciadores, eles não querem entender de redes sociais. Eu conversei com alguns políticos que entendem como as redes sociais são importantes, mas eles não querem entender e saber como é o funcionamento e ir lá e fazer. Não querem, eles estão em negação.
Já os da extrema-direita, a extrema-direita começou a tirar os políticos mais velhos, e esses sabem dessa importância e aprenderam a usar, e tem assessores que sabem usar quando eles não sabem, e colocou gente jovem igual o Nicolas que sabe. Por exemplo, tá cheio de político de esquerda que não sabe até hoje que desde abril o Instagram tem uma limitação, por padrão em todas as contas de Instagram, que você não vê mais conteúdos políticos de contas que você não segue. E eles não sabem porque a conta deles não cresce. A extrema-direita já percebeu que eles precisam ter contas secundárias que não são de política, e essas contas que não são de política, essa sim, você posta lá um Reels, pode aparecer para 1 milhão de pessoas, e aí em determinados momentos eles fazem posts para promover o político e eles vão ganhando audiência. E aí esses políticos muitas vezes fazem posts que não tem 100% a ver com política, e aí consegue furar a bolha, porque se ficar fazendo post só de política, o cara que tem mil seguidores nunca vai aparecer para mais do que 1.000 pessoas. E ele nunca vai ganhar seguidor novo. A esquerda, eles não sabem, é literalmente o trabalho deles. Então tem esse problema aí na esquerda. E isso a extrema-direita já entendeu. Esse é um dos problemas. Obviamente tá cheio de coisa aí que a esquerda tem que solucionar. Esse, eu acredito que principalmente para 2030, é o que a esquerda vai ter que colocar na cabeça e parar da negação. Já entenderam, mas estão em negação ainda. Vocês vão ser obrigados a virar influenciadores. Tem influenciador de moda, tem influenciador disso, daquilo, que participa de concurso às vezes e pede voto. Então, de política é a mesma coisa, vai ser um influenciador contra o outro. O presidente que é influenciador, o senador que é influenciador, mas, Thiago, que desgraça. E não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, tá? É no mundo inteiro. No Brasil mais, porque o Brasil é um dos países que mais consomem internet e redes sociais, principalmente crianças e adolescentes. Então, saiba, tá? Não pense que, nossa, no Japão é diferente, nos Estados Unidos é diferente. Não, cada vez mais tem cara lá que faz política no TikTok e quando você vê tá lá com recorde de votos. Cada vez mais, tá? Só que lá as campanhas têm marqueteiros que sabem disso e aí eles produzem conteúdo muito bom. É só você ver a diferença da comunicação do Lula para a comunicação que faz aí a extrema-direita. Você vê que o Lula estava sendo achincalhado pela própria esquerda nas redes sociais por 10 dias com fake news da própria esquerda contra ele, esquerda entre aspas, né? E demorou 10 dias. Eles achavam que não tinha, assim, necessidade de desmentir. Gente, é mentira. A mentira por si só morre. Demorou 10 dias para o ministro vir a público desmentir, e aí a fake news morreu no mesmo dia que ele desmentiu. Se desmentisse no primeiro dia, fake news nem ganhava atração. É para você ver como são as coisas. Aí o que acontece? Voltando aqui ao assunto do Bolsonaro. O Bolsonaro agora está em pânico. Por quê? Porque chegamos aí ao dia pós-eleição e tudo o que se espera é que o Procurador-Geral da República vá agir contra ele. Que o Bolsonaro vá ser denunciado e que em pouco tempo, aí, em poucas semanas, ele se torne réu por falsificação aí de cartão de vacinação e por roubo de joias. É engraçado, o PL, o principal político do PL, que é o Bolsonaro, foi indiciado por falsificar cartão de vacinação para ele, para a filha e para um monte de gente. Mas os políticos do PL querem expulsar o amigo do Bolsonaro e do Gustavo Geyer por falsificar um diploma. Lembrando, o amigo do Gustavo Geyer nem sequer foi indiciado ainda, não foi denunciado, nada, só teve aí a denúncia nas redes sociais, mas não teve denúncia do Ministério Público, indiciamento da polícia, nada disso, ainda, vai ter, mas ainda não teve. O Bolsonaro foi literalmente indiciado com todas as provas, mensagens mostrando, tudo mais, e aí esse pessoal, não, falsificar diploma não pode, falsificar cartão de vacinação, aí pode. Dar golpe de Estado? Pode. Corrupção? Pode. Ligação com o PCC? Pode. Tudo isso pode, só não pode falsificar diploma. Vê como estão fritando o Bolsonaro. Está sendo feita uma fritura do Bolsonaro nesse exato momento dentro do PL. E aí o que se fala, nesse post aí que eu te mostrei do Nicola, os comentários dizem o seguinte, que o Valdemar, vários comentários, porque é isso que se fala no bolsonarismo, tá? Eu vou ler aqui um comentário, mas olha, são centenas que vão aí na mesma direção. Aqui. Veremos como o abjeto Valdemar Costa Neto vai entender essa derrota em Belo Horizonte. Nicolas está culpando as pessoas, entre elas muitas que o ajudaram a ser deputado com votação expressiva. Se houver o expurgo dos Valdominions, ele e o Cleitinho podem estar na linha de fogo. É aguardar. O que estão vendo aí é o seguinte, o Valdemar vai começar a expurgar os bolsonaristas do PL quando ele perceber que a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Se ele não perceber
que ele consegue mandar em todos esses bolsominions, ele vai começar a mandar esse pessoal embora. Porque não adianta ter esse pessoal no partido e ele não conseguir tirar proveito. Por quê? Porque o Nicolas, e aí muita gente está culpando o Nicolas começou a fazer campanha para o Pablo Marçal, e ele e o Cleitinho, que é senador aí por Minas Gerais, e deixaram o Bruno Engler ali fazendo campanha, boa parte da campanha sozinho, mas o Nicolas ajudou muito, viu? Mas eles estão com ranço do Nicolas e do Cleitinho porque eles ajudaram ali o Marçal muito. Então o bolsonarismo tá rachado nisso aí. E aí muita gente tá aí com o entendimento de que o Valdemar percebeu que boa parte da base dele, do partido dele, não apoiou quem ele queria e começou a apoiar o Marçal. E o Marçal não é quem o Valdemar queria que fosse apoiado. Ele queria que fosse em São Paulo Nunes, ou pelo menos fiquem quietos e apoiem candidatos do PL, não apoiem quem está contra aí a indicação do partido. Então, o que estão esperando aí, e isso sai em todas as redes bolsonaristas aí que o gabinete do ódio tá jogando, nos sites bolsonaristas aí, Revista Oeste, etc., essas análises, é que o Valdemar, assim que a coisa ficar feia aí na Procuradoria-Geral da República, eles chamam de perseguição, né? Mas enfim, eles sabem que a coisa vai ficar feia, é que o Valdemar vai dar um jeito de tirar o dele da reta, e para tirar o dele da reta ele vai entregar todo mundo que ele tiver que entregar, e se ele precisar expulsar metade do PL, jogar para fora do partido, igual o PSL fez lá atrás com os bolsonaristas, ele vai fazer sem pensar duas vezes, porque para ele é melhor isso do que ser preso de novo. E eu vou falar, semana passada o Valdemar já deu uma entrevista dizendo que era o Bolsonaro quem atacava as urnas. Ele, Valdemar, não. Já tem aí uma amostra do que está por vir. Veremos aí esse racha aí na extrema-direita. O bom aí é o seguinte, a esquerda cresceu nessa eleição, tá? Muitos falam que não. A esquerda cresceu, o maior partido que é o PT cresceu. O PDT perdeu algumas prefeituras, que o PDT tem ali Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi um dos grandes derrotados dessa eleição. Mesmo com a máquina, o candidato do Ciro Gomes foi derrotado no primeiro turno já. Aí ele apoiou um golpista bolsonarista, ficou lá, foi votar, tal, Ciro Gomes, no golpista bolsonarista, que também perdeu. Então, Ciro Gomes conseguiu uma derrota dupla aí, o Bolsonaro perdeu várias aí, o PT cresceu, o PSOL tinha 5 prefeituras, hoje não tem nenhuma, o PSOL se perdeu aí entre 2020 e 2024, o PSOL se perdeu em muita coisa aí, que a sociedade foi percebendo algumas coisas, o PSOL não. É só ver o desastre que foi a campanha do Boulos. Até 2 semanas atrás, a campanha do Boulos estava um desastre total, tá? Lembrando, ele gastou 7 vezes mais e teve menos voto que faz 4 anos. Então, você vê que tá ruim. Mas, depois, parece que começaram a perceber. E espero aí que quem manda aí nos partidos de esquerda faça uma análise bem feita dos votos, de quais são as demandas de cada local de votação, etc., e se readequem aí para 2026, e principalmente, aí não é 2026 não, mas principalmente lá, pensando em 2030, que eles entendam, ó, tá tendo uma tiktokização, não só da política, mas de muita coisa. Vocês vão ter que se adaptar. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!